Olá, sejam bem-vindos ao Quarteirão Podcast. Em... Temos o objetivo aqui falar sobre meio ambiente, majoritariamente meio ambiente, mas acabar relacionando outras áreas do conhecimento e uma só para levar a conscientização ambiental para diversas pessoas e levar um assunto que está cada vez mais atual no nossos tempos, né? O Quarteirão Podcast começou através de uma iniciativa minha, assim, Danilo. Sou eu, Danilo Simas, estou aqui, sou o host do podcast e faço biologia, fiz biologia, né? Me formei em biologia, com ênfase em ecologia. E tenho amigos, né, que fazem outros tipos de graduação e que eu acho que são importantíssimas para a área do meio ambiente, em que a gente consegue relacionar essas áreas, né, atualmente, como a história, a geografia e a educação física, por exemplo, né. Aqui, então, vou passar a palavra aqui pro João Souza, que ele vai se apresentar aí. Fala, eu sou o João Souza, sou participante, né, do projeto do podcast chamado Quarteirão. Atualmente sou concluinte, né, do curso de Educação Física, bacharelado, e estou na área de atuação que se relaciona com a biologia e o ambiente, com relação à educação física e ambientes construídos, ambientes de conservação, que seria mais ou menos o tema, né, do que eu estou pesquisando, que traria uma visão para o olhar do lazer e como é que a atuação de parques, de ambientes de ciclovia, de árvores urbanas, espaços verdes e espaços de conservação, como praias e etc., podem se relacionar, né, com o ambiente e a urbanização e as cidades, né? A urbanização, a cidade, a população em si que vive ali naquele espaço. É basicamente isso, né? Agora eu passo minha palavra para o Pedro Souza. Olá, ouvintes. Me chamo Pedro Souza, sou estudante de geografia, sou concluinte também. Meu projeto de monografia ele vai ser sobre racismo territorial na cidade do Rio, associando ao indicador das diferentes médias de temperatura nas regiões da cidade, com o objetivo de explicar o porquê o fato de as áreas mais pobres e com maior concentração de pessoas negras na cidade sofrerem de forma desigual com o calor e com o desconforto térmico, e as regiões mais ricas e mais brancas da cidade não sofrerem tanto. Tentar explicar com aquela famosa frase de que a mudança climática ela afeta todos, mas não afeta todos igualmente. É, é notório que é notório que afeta de maneira desigual as pessoas, isso todo mundo sabe. Nem todo mundo, né? Mas fica claro. Então, pelo menos pra gente. E eu vou passar a palavra agora pro nosso amigo Pedro Luiz. Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro Luiz. Eu sou estudante de História. Estou quase terminando o curso, né? Estou no sexto período, para ser mais exato. Meu amigo Danilo fez um convite para eu participar do podcast e com os meus outros amigos. E por acreditar que nossas áreas se conectam e eu gosto muito dessa parte de interconexão das áreas, né? Acho que faz todo sentido, principalmente as nossas áreas. Eu acho que casa bastante. Acho que história tem tudo a ver, tá ligado a tudo, né? E é isso. Foi o objetivo do podcast, né? Foi trazer a conscientização ambiental para a população, né, leiga no assunto, né, que não tem conhecimento bem aprofundado, né, nas áreas, e mostrar que existe uma interdisciplinaridade entre
entre essas áreas e que é muito importante, né, a partir de agora, né, tipo, políticas públicas e o Estado, como, por exemplo, utilizar, né, dessa conexão entre dessas áreas para atuar, né, nas mudanças climáticas, né. Acaba que também outra coisa, né, que acabou levando, né, eu pensar nesse projeto e convidar meus amigos foi o fato, né, de eu estudar ecologia e algumas matérias, né, como que eu realizei na faculdade, que foi ecologia urbana, que acaba associando, né, a área ambiental com as cidades, e nessa disciplina foi abordado muitas questões, né, que a parte da ecologia não é só levado, né, a biologia, né, como um critério importante, mas sim a antropologia, a sociologia, as ciências humanas, né, a história, a geografia também é importante, e o, a ocupação dessas pessoas, né, na cidade, né. Então, ver como a educação física ela acaba adentrando na nossa sociedade, né, na nossa vida, como um meio, né, não só de lazer, mas de bem-estar social. E por isso que acabou sendo, né, todas essas pessoas aqui foram chamadas, né, para participar desse podcast. E, e uma coisa, né, bem interessante, né, na ecologia urbana, e que acaba que muitas pessoas aqui, o João e o Pedro Souza, eles mesmo os trabalhos de monografia da faculdade dele, né, do curso deles, eles já abrangem, né, essa interdisciplinaridade entre os impactos socioambientais que a população, né, acaba afetando a população durante, né, essas mudanças climáticas, né. E muitos conceitos importantes acabam sendo trazidos à tona. Eu acho que eles também já, já escutaram falar, mas inclusive sobre, né, o racismo ambiental, que é uma pauta nova e que está surgindo né, atualmente. Cada vez mais a gente sabe mais sobre racismo ambiental e há estudos sobre isso. E eu queria, né, trazer esse debate assim, do racismo ambiental, né, um pouco só do termo, conceito, né, para vocês, como o João e o Souza, e se o Pedro Luiz, né, que faz história, conhecia o termo e o que ele acha do termo. E é isso. Acho que só apontar também como curiosidade, que você falou, né, que é um tema até latente de um tempo pra cá. Eu mesmo, antes da gente conversar, né, eu até falei que eu não sabia, né, nunca tinha ouvido falar especificamente disso. Então, assim, eu mesmo que tô na área, tô dentro da história, não conhecia, então acho que é super interessante trazer, né, para as outras pessoas, talvez como eu, não saibam, ou até saibam o que que é, mas não associam esse nome. Então acho que é importante trazer, até para eu me formar. Danilo, acho que vale destacar também que, a respeito do podcast, né, a gente vai abordar de maneira científica, claro. Não vamos tirar dados e informações da nossa cabeça. Temos embasamento de textos que lemos durante a graduação, de textos que lemos durante a graduação, de textos que estamos lendo para esse projeto, mas vamos abordar de uma maneira mais popular, por assim dizer, para poder atingir mais gente e trazer essa consciência e educação ambiental, que é o principal objetivo do podcast, né, desse projeto todo. Então, acho que vale deixar isso ressaltado. Claro, claro. Então, sobre racismo ambiental eu já conhecia. O tema da minha pesquisa, ele se relaciona bastante, porque o racismo territorial, ele nada mais é do que... Porque, para contextualizar, na geografia a gente tem uma ideia de que o ambiente, ele é a relação... Não exatamente a relação do homem e natureza, mas é porque é como se fosse tudo integrado e nunca estivesse separado. Porque nas outras disciplinas há muito de
separar o meio ambiente e o homem e natureza tocada, etc. Mas da geografia está repercutindo uma onda da ideia de que tudo é um ambiente, tudo é natureza, tudo tem influência do ser humano. E o racismo territorial ele vai abranger tanto o racismo ambiental quanto o racismo urbanístico. Essa relação de que é, o racismo urbano ele é consequência do racismo ambiental e o racismo ambiental também é consequência do racismo urbanístico. Então, o racismo territorial ele vai ser a junção dessas duas ideias e levada para um âmbito mais focado nessa inter-relação. Eu acho que aproveitando esse gancho do que o Pedro falou, a relação da educação física com o espaço urbano, ela está ligada à questão do racismo urbanístico, mas ela também pode adentrar um pouco na parte de racismo ambiental, né? Porque a gente entende o lazer como essa relação do lúdico, né? Do que a gente pode fazer no nosso tempo ocioso, que surgiu principalmente no Brasil, né? Surgiu no mundo junto com a parte da Revolução Industrial. A questão do lazer no Brasil ele foi surgindo mais com essa parte da migração, né? E o conceito, a formulação da parte urbanística, né? Do país, que se dá por volta acho que do início da década de 50 para cá. E o debate, né, sobre lazer urbano, o que seria o lazer, ele toma mais força somente para a volta da década de 80, 90, com alguns livros, eu posso até trazer depois e deixar nas referências. E ele cria ele cria muito esse debate, né, da questão da relação do homem com o urbano. E quando ele entra no racismo urbanístico, a gente pode até ver, tem notado, né, os estudos mais recentes sobre ambiente construído, sobre as árvores urbanas e a questão da prática física, né, da atividade física e lazer dos usuários. E é notado, né, a questão do ambiente construído muito mais presente em áreas de pessoas brancas e mais ricas, né, com maior poder aquisitivo, em comparação a áreas mais periféricas, né, onde estão localizadas essas pessoas negras e mais pobres. E, igualmente, a questão das árvores urbanas, né, também tem uma maior concentração. E isso tem um impacto fundamental na questão da saúde, né? Da população das cidades, onde tem alguns estudos, eu posso até trazer, que mostram que áreas com maiores ambientes construídos, maior quantidade de árvore, tem uma incidência diferente de diversos eventos cardiológicos, sobre chamadas ambulância, enfim. E acho que a educação física entra muito por aí. No racismo urbanístico e racismo ambiental, territorial. Não, é interessante, né, essas abordagens que vocês trouxeram, porque como o Pedro tinha dito sobre essa onda, né, que está trazendo o termo ambiente, né, para algo que interconecte, né, não só a natureza, a biodiversidade, o meio físico, né, mas também a questão adentrar, né, o espaço, né, o humano, a civilização, nós dentro, né, do ambiente. Na biologia a gente também tem, né, muitos casos, né, da gente acabar, né, estudando muito a biodiversidade, a fauna, a flora, né, as interações, elas é o que a ecologia estuda principalmente, mas a gente acabava deixando, né, historicamente não existiam muitos estudos dentro de cidades, né, né, à toa que décadas, né, mais recentes, a ecologia já é uma ciência recente, mas mais atualmente que começou-se a prestar atenção, né, em cidades e espaços urbanos, né. Primeiro começou com o estudo, né, de animais e da fauna, biodiversidade no geral, assim, nas cidades. Só após isso acabou-se, né, adentrando, né, no espaço humano, né, com o surgimento de termos como ecologia humana e ecologia urbana,
né, faz isso que a gente não tenha, né, muito anteriormente não tinha muito essa ligação entre a ciência humana com a ciência ambiental, né? Tem termos, né, que a gente até acabava utilizando sobre o termo biofobia, né, que acaba sendo o fato de que nós, né, humanos, acabamos nos diferenciando dos outros animais e da natureza em si, achando que nós somos separados deles, né? E é muito louco, né, pensar nisso, porque nós não somos diferentes, nós não somos separados deles. O que as nossas interações, né, com o meio acaba afetando o meio, os outros organismos e também a nós mesmos depois. Então é algo que parece que é impensável, né, a gente falando aqui sobre isso, mas historicamente, né, essa essa não ligação entre a humanidade. O que eu queria falar é do termo também que eu falei de biofobia e trazer o termo de biofilia, né, que na verdade é o contrário. É o que muitos hoje em dia muitos, como eu posso dizer, né, muitas atividades, né, acabam sendo biofílicas, né, atualmente, somente com a adentrada da atividade física, né, da educação física, como um momento de lazer, como fazer trilhas, né, hoje em dia é muito mais comum, né, a prática de montanhismo, trilhas, da gente estar, né, voltando a gostar de estar inserido na natureza como um ambiente de lazer e não ver a natureza com olhos meio de isso é um perigo pra mim, eu não vou adentrar na natureza, não quero saber de meio ambiente. Agora, só dando uma acrescentada, tem essa questão do amor à natureza. E tem alguns atores que, fundamentados nessa ideia da biofobia e biofilia, e do lazer, né, voltando o ser humano voltando ao natural dele, né, que seria o contato próximo com a natureza, que ele é parte da natureza, ele não tem essa dissociação. Alguns atores promovem um debate sobre a necessidade de domesticação por parte do ser humano da natureza. Ou seja, a natureza, para o ser humano se sentir seguro, se sentir parte, ele sente a necessidade de domesticar, porque senão ele entende aquilo como um ambiente selvagem, perigoso e, entre parênteses, entre aspas, assim, sujo, que é de difícil acesso, que ele não sente tanto prazer de estar ali. Só É, acrescentar essa ideia e acho que que tem um debate. eu posso complementar um pouco também sobre o que o Danilo falou a respeito dessa aproximação, né, ou distanciamento dos seres humanos com a natureza. Vale pensar que nos primórdios, assim, né, os primeiros grupamentos humanos, quando eles estão se formando, a gente vê uma prioridade muito grande, principalmente por margem de rios, né, proximidade, e uma domesticação de animais, assim, sendo fundamental para a sobrevivência. Era necessário naquela época. Eles extraíam diversas coisas, né, dos rios, a gente pode falar ali dos peixes, é, tanto boi, vaca, né, tinha essa necessidade, senão você não sobrevivia, né, e assim, sempre muito próximos, e mais pra frente também, né, a gente vê muito isso, na época da colonização, a gente tem uma, e com as primeiras formações, né, a construção de cidade, esse tipo de coisa, a gente perde, né? Sinto que existe esse grande distanciamento. Sim, sim, de fato. Acho que é muito uma questão de, né, a gente pode depois abordar em episódios futuros, né, sobre a questão, né, da importância, né, não só dos agrupamentos das civilizações, né, esses agrupamentos que foram formados para a formação de cidades, né, civilizações, mas também como a Revolução Industrial deve ter tido algum impacto imprescindível nisso, assim, penso, né? Total, com certeza.
Tá, vamos Tranquilo. começar. no trabalho. Beleza. Tá. Como eu já tinha começado a falar, né, abordar inicialmente a questão do lazer no Brasil está ligado diretamente ao processo de urbanização do Brasil, que dá por volta da década de 50, 60, com as Sim. grandes migrações urbanas, né, para o povoamento de cidades. É algo que tem crescido até que recentemente, por volta dos anos 80 e 90, que vem tomando caráter esse debate. E o tempo do lazer ele surgiu no período industrial da Europa, porque seria um debate sobre o tempo ocioso, né, do cidadão, quando ele não está no trabalho, né, na indústria, realizando, né, sendo explorado, né, a sua mão de obra, né? Tem as horas de trabalho, né, que a gente tinha ali. Exatamente. Inclusive participação de criança, né? Crianças trabalhando. Trabalhando, quando deveriam estar no seu tempo ocioso, lazer, se divertindo. Pois é. Surge esse debate, né? Quando o ser humano, o aspecto ocioso do ser humano, porque o ser humano no campo entende, né? Até o Pedro Luiz, que é parte da história, e o Pedrinho, que é da parte da geografia, pode me corrigir. Quando o cidadão está no campo, ele, por mais que ele não tenha esse trabalho industrial, da força braçal industrial o tempo inteiro, sobre várias horas de trabalho, ele no campo ele tem que estar sempre trabalhando, sempre exercendo alguma força para poder sobreviver, né? Que seriam Produção. da manufatura, Isso, manufatureiras, né? Isso. Arando o campo, Sim. criando gado. E não, teoricamente não tinham longos tempos de osso, né? Longos tempos sem fazer nada. E começa a surgir esse debate, né, do lazer. Aí o lazer, ele entende, né, esse é o autor que a gente vai colocar na referência, ele traz a questão do lazer tempo e atitude. E o lazer atitude, ele seria mais com relação a experiências da pessoa, né? O que traz bem para aquela pessoa, o que provoca satisfação naquela pessoa em realizar, e o lazer que está ligado a um aspecto temporal, que seriam atividades que ele realiza no tempo livre dele. Só que isso pode entrar num debate forte, porque você pode ter uma experiência boa realizando um trabalho, só que isso seria um lazer ou isso seria uma obrigação? Não. E no seu tempo livre tem o debate, né, a questão sobre aspectos familiares, sociais e religiosos. Isso seria um lazer também? Ou o lazer é só atividade física? Ou o que seria o lazer em geral, assim? E alguns autores trazem que o lazer seria a questão, a atuação do espaço livre para uma questão lúdica, né? Não necessariamente algo que você está ali fazendo por obrigação, alguma questão que você está pensando, mas algo que você só está se distraindo, algo atraente, prazeroso. Aí surge um debate também sobre o lazer ser algumas questões, como jogar um futebol seria um lazer, jardinagem é um lazer. Porém, será que para um jogador profissional o futebol é um lazer? O futebol é uma obrigação? Que ela entra nesse debate do lazer e trabalho. É muito. Deixa de ser algo divertido, prazeroso. Uma obrigação. Sim. Exatamente. É muita loucura. Fica uma linha muito tênue, né? De tipo. Às vezes o seu trabalho é considerado lazer para muitos, mas para você é trabalho, então. Sim, total, é cara. difícil debater. Eu acho que o mais simples de se pensar é que lazer é algo que a pessoa faz para se divertir. Ela, tipo, fica meio off do trabalho e vai se divertir. Então o que ela tá fazendo é lazer. Assim, não necessariamente uma prática física, etc. Mas acho que é de se pensar assim. É muita loucura que eu nunca tinha para pensar nessa parte de lazer no campo, né? Porque realmente o trabalho no campo, né, é muito diferente do trabalho na cidade, né? O cara que trabalha no campo, ele tem que estar prestando atenção na questão da horta, né, do gado, e acaba que são trabalhos com organismos vivos, né? Então são coisas que você está sempre tendo um trabalho, um cuidado quase meio que 24 horas
Porque você acaba acordando cedo para, sei lá, arar algo, para plantar algo, para molhar uma planta, irrigar, para dar comida para o animal. E você acaba que, tipo, os intervalos entre essas atividades são tão poucos que a pessoa não, provavelmente não consegue, né, fazer uma atividade, né, que você disse, lúdica, que entretenha ela, né. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse, por esse lado, né. Tipo, a diferença do lazer, né, no campo e também nas cidades, né. Muito maneiro, assim, não tinha parado pra pensar nisso. Esse Também. também é um aspecto que eu só fui ter quando eu comecei a pegar algumas coisas de lazer para poder entender e perceber como é que funcionava essa dinâmica. Quer falar alguma coisa? E, Felipe? cara, não, eu tinha parado pra pensar também. E acho que, cara, um ponto assim, claro, tu já falou sobre quando é lazer ou não, quando é prazeroso ou não. Mas assim, acho que até as atividades, né? O como é o lúdico lá e aqui devem ser de formas assim diferentes, né? As atividades que eles fazem assim para passar um tempo, com certeza difere bastante da gente, a forma como eles olham também. Acho que isso é interessante de se pensar. Como o Danilo falou, olhando assim de fora, né? É, cara, parece ser algo muito árduo, assim. Qualquer. Tem pouco tempo de lazer, parece, né? Tu acorda cedo, assim. E, cara, tem sempre algo pra fazer, como o Danilo falou. Você tem que estar atento ao tempo, tipo, aos animais. Então, é muito maneiro pensar nisso. E eu tava até pensando agora aqui sobre uma coisa que é totalmente ao contrário, né? Atualmente nas cidades, a gente não tem mais esse, né? Principalmente pessoas que moram, né, fora do eixo central ali da cidade, mas né, pessoas que moram mais perto do subúrbio, né, mais fora do subúrbio, dá pra perceber que o lazer, às vezes, a pessoa não pode, né, ter acesso ao lazer. Muito por outros problemas da cidade, né? Transporte público ruim, segurança, falta de áreas verdes para praticar atividades de lazer. Mas também tem muito essa questão, né, que eu estava vendo, já tinha visto no debate sobre essa questão da interação da do lazer, né? Não do lazer, né, mas a atividade física, né, não é tipo um lazer, né? Porque a gente acaba que, como o trabalho na cidade é um trabalho não tanto braçal, né? A gente acaba que não pratica tanto, né? Não ativa tanto o nosso corpo, que é preciso a gente fazer atividade física para manter o corpo saudável. Mas acaba que pode entrar isso em lazer ou não, né? Isso é cuidar da saúde, né? Cuidar do seu bem-estar, ou isso é considerado lazer, né? Acho que fica uma linha tênue, né? Isso também. Não sei se tem algum tipo de conceito teórico, né? Sobre o que você estudou sobre isso. Então, sim, diretamente sim, eu não consigo te afirmar sobre se cuidar do corpo é uma questão de lazer. Só que existem alguns debates, né, até nesse livro traz, sobre a questão do lazer tentar se desprender dessa questão da performance, da valorização, da produtividade que a vida urbana moderna traz, né, para os cidadãos. E existem algumas questões que ele aborda, né? Vou parafrasear, né, aqui o autor do livro, onde ele traz que o lazer não pode ser entendido como um simples assimilador de tensões ou alguma coisa boa que ajude a conviver com com as injustiças sociais. Ah, ou seja, o lazer ele não pode ser algo que só faça você esquecer de tudo, tá ligado? Ele não faça que você esquecer do mundo que vive, o mundo crítico, não faça você não ter esse senso crítico e só aceitar as coisas. O lazer ele pode sim ser algo que faça você, por exemplo, a participação
de uma greve, a participação de um debate político, enfim. Outro aspecto que ele traz seria como se fosse uma classificações de áreas fundamentais dos tipos de lazer, né? Que existem diversos tipos de lazer. Eu acho que eu vou entrar um pouco nessa questão que você abordou da prática física, né? E não necessariamente do culto ao corpo, tal, eu esqueci qual termo que você usou. Qual o termo? A questão da prática física. Tipo, a prática física como um bem-estar, né? O cuidado com a saúde, ou se é, né, considerado. Porque hoje em dia muitas pessoas, por exemplo, não tem muito tempo pós-trabalho para fazer algo que se diverte, porque além de, tipo, ter suas obrigações trabalhísticas, voltando para casa, o tempo demora, mas aí muita gente sai do trabalho e vai praticar atividade física, tipo musculação ou algo tipo de assim, e não necessariamente isso pode ser um lazer, né? Tipo, a pessoa até pode gostar daquilo ali, né? Não sei se isso abrange, né, o termo lazer, né? A pessoa tem que, não sei, gostar ou ter algo lúdico, né? Que não seja meio que, tipo, porque pra mim, na minha cabeça, a musculação, né? Não só a musculação, né, mas qualquer atividade física atualmente não é algo somente, tipo, um tempo que você é ocioso e você não tem nada pra fazer. Hoje em dia é, tipo, tem que ter um tipo de atividade física, né? A OMS, os órgãos de saúde, eles, tipo, que incentivam, eles têm essa recomendação de atividade física diária, né? Então, se essa atividade física, né, é um lazer mesmo ou é só uma cuidado com a saúde, né? Eu acho que eu posso fazer um comentário que até um amigo comentou há pouco tempo. Isso foi engraçado, que é exatamente isso que o Danilo falou. Mas ele falou exatamente assim: cara, eu tô com a rotina muito corrida, então eu não tenho quase nenhum tempo livre. E, tipo assim, o pouco tempo livre que eu tenho tipo, ele malha. Aí ele falou, cara, malhar virou o meu lazer. Tipo, ele falou exatamente isso. Olha, exatamente esse ponto que o Danilo trouxe, eu acho, como casa, né, o debate. Malhar virou, tipo, o ponto off trabalho dele, né? Que é a única coisa que ele sobrou para ele. De Exatamente, tempo sem ser trabalhar. exatamente. Cara, e entrando também nessa questão do lazer, só aí entrando também na questão de direitos da cidade e a função do Estado, a gente pensa, a gente mora no Rio de Janeiro, uma cidade litorânea, né? Aí boa parte do tempo de lazer das pessoas é ir pra praia. Só que as praias se concentram na Zona Sul e na Barra da Tijuca, que pro pessoal da Zona Norte é muito caro e longe de ir. Porque o metrô tá 8h20, às vezes a pessoa tem que pegar um trem e um ônibus, ou um ônibus que vai demorar, sei lá, 3 horas de viagem. E no Brasil colonial, a gente tinha praias na Zona Norte. A gente tinha uma praia em São Cristóvão, que foi aterrada e virou a parte do porto. A gente tinha uma praia em Olaria, que ela foi aterrada também e virou, assim, área residencial, não é mais praia. Aí se criou o Piscinão de Ramos para dizer que tem praia na Zona Norte, mas o Piscinão de Ramos, convenhamos, quem conhece, com as condições assim terríveis, então não se compara com as praias da Zona Sul. E por outro lado, nessas obras, na Zona Sul, Copacabana, para quem não sabe, a faixa de areia ela tinha, sei lá, 5 metros e era colada na rua, na orla, não tinha espaço nenhum para ficar na praia. Fizeram uma super obra de alargamento de faixa de areia, parecida com balneário, só que a obra ela foi mais funcional e agora a faixa de areia e a orla de Copacabana é a faixa de areia e orla mais famosa do mundo. O aterro do Flamengo ele era minúsculo, até porque aterro foi aterrado. O Flamengo ele era minúsculo, aí se criou o aterro, virou aquela espetacularidade que é o aterro do Flamengo, com praia, com área verde para corrida, para fazer, sei lá, um piquenique no parque, etc. E também a praia, se eu não me engano, de Botafogo, também tem uma parte aterrada.
que não era muito utilizado como praia, mas virou uma praia e também é muito visitada. E por mais que a do Flamengo, por exemplo, e a de Botafogo, as praias, sejam na Baía de Guanabara, que é conhecida por ser uma água suja, são uma das praias mais com melhor índice de ser própria para banho hoje no Rio de Janeiro. Então, melhor até que Ipanema, melhor até que Copacabana, mesmo sendo na Bahia. Já a gente pega, por exemplo, as praias da Ilha do Governador e até o Opção de Ramos, os indicadores não são muito bons, mesmo também sendo da mesma Baía de Guanabara. Mostra como, quando a gente sai do centro, por assim dizer, né, o centro, no caso, o centro da cidade, que eu quero dizer, onde se detém o maior capital, né, que seria a Zona Sul e Barra. Quanto mais você vai se afastando, piores são as condições. Isso também inclui nas áreas de lazer. A área de lazer hoje da pessoa pobre no Rio de Janeiro é ir pro shopping, muitas vezes, porque conforto térmico do ar-condicionado, não sofrer com o calor da cidade, e porque é uma maneira mais simples de passar o tempo, porque shopping tem todo o bairro praticamente, né? Toda a proximidade, etc. Então, o Estado ele é muito influente também na questão do lazer, influência assim, absurda, né? Até afinal, o Estado que gera a cidade, ou deveria. Cara, Sim. eu acho que eu tava pensando só no que você falou agora, até daquele primeiro ponto sobre esse distanciamento e piorando, entra total no racismo ambiental que a gente tava falando. Também, né? Ambiental e Acho que urbanístico, sim. tem tudo a ver, cara, tudo a Tem ver tudo a isso. ver. A gente observa, tipo, com facilidade. Não, e é só perceber, né, a diferença de como a cidade ela é construída em bairros mais nobres e em bairros que não são tão nobres, né? Aqui, como todos aqui nós, né, o Pedro Souza tinha falado que eu acabei não falando no início, né, mas somos todos moradores do Rio de Janeiro e a gente percebe como a Zona E Sul... todos da Zona Norte também, vai. Todos da Zona Norte, Exatamente. vai A gente tem propriedade para dizer que quando ir pra praia é difícil. É longe, para ir para uma praia da Zona Norte, geralmente, depende do local da Zona Norte, mas geralmente quanto mais pro subúrbio, é mais demorado e geralmente é de 1h30, 2 horas. Depende muito do trânsito, da sorte que você tem do ônibus estar passando na hora certa, né? E é muito loucura, né? A gente perceber que não só, né, quando a gente tem falta esses direitos para alguma parte da população, né? A gente não tem muitas pessoas do subúrbio, né? Não só da cidade do Rio de Janeiro, que é uma metrópole, mas imagino que outras metrópoles, né, do Brasil e do mundo também devem passar por isso. A falta, né, de ambientes verdes, né, como a gente estava falando de meio ambiente, né, mais no início, como a falta de árvores e parques verdes nos subúrbios, né, e quando havia, né, áreas verdes nesses locais foram destruídas e teve essa mudança, né, de uso do solo, né. Fala muito nas ciências geográficas, né, dessa questão de mudar o que está acontecendo, né, no solo, né, naquele ambiente. Como você tinha dito, né, que na Zona Norte teve essa mudança do uso do solo, que antes eram praias, locais provavelmente de restinga, brejo, provavelmente ali era manguezal, né? Sim. Mas não tira o fato que existia faixas de areias em algumas partes ali e existiam entradas para o corpo d'água, então eram praias, né? E a gente vê como ocorreu essa mudança, né, o direito pro pessoal que mora em bairros nobres. Ele tem direito a acesso, né, àquele local, à especulação imobiliária, tudo isso. E na Zona Norte, onde era em frente à praia, acabou-se que foi totalmente destruída, né? Um bagulho muito surreal. Ressaltando... Vai, fala. Não, desculpa, pode concluir. Não, eu ia falar que a questão, né, que você lembrou das praias de Botafogo, que antes, alguns anos atrás, eram impróprias para banho, ela muito foi agora melhorada para ser balneável por obras, né, da iniciativa privada, mas por pressão também do Estado.
Isso é óbvio. Até Não... incentivo do Estado. É, o Com incentivo do certeza. Estado para muito ter a especulação imobiliária naquele local, para melhorar, né, Melhorar a própria infraestrutura. a infraestrutura do Das local. A gente vê pessoas que como é pro que... Estado são mais interessantes de ter infraestrutura. Exato. Né? Como é que em um bairro onde é banhado pela Baía de Guanabara, as praias melhoraram porque a empresa de saneamento acabou desviando o canal, né, de esgoto daquele local, do Rio Carioca, que era o Rio Carioca, se eu não me engano, que desaguava ali. E agora ele vai direto para o emissário submarino, né, que sai lá em Ipanema. Acabou que evita-se nessa entrada, né, de nutrientes, né, via esgoto naquele ambiente e torna aquele ambiente balneável, enquanto nas outras áreas da Baía de Guanabara, né, muito aqui na zona norte do Governador, ali Maré, né, que são locais que são em frente, né, à Bahia, são locais que estão à beira de um colapso assim ambiental, né, tem todos os problemas de esgoto, fede. E aí, Então, tipo assim, é um cheiro totalmente diferente, né? e a gente vê também isso não só na Zona Sul, mas também na Barra. Né? Ali na Zona Oeste, ela tá fazendo um trabalho de despoluição da Lagoa da Tijuca, que é a lagoa ali da Barra, que também pega o bairro de Rio das Pedras, se eu não me engano. E ela deságua justamente ali na pedra da Praia da Barra, no começo ali, que é próximo de São Conrado, né? E com esse trabalho de despoluição dessa lagoa, vai melhorar também, acabar melhorando a a faixa de mergulho da Praia da Barra da Tijuca, porque diversas vezes esses anos tiveram problemas de insalubridade, de que não estava próprio para banho. Só que com esse trabalho vai acabar correndo muito menos essas questões de ficar imprópria, porque e até a própria lagoa vai começar a ser utilizada para banho, dali também dos moradores da Barra, né? Então, mais uma vez, enfatizando como o Estado e a iniciativa privada, por pressão do Estado, claramente, atua e trabalha favorecendo a população mais rica do Rio de Janeiro e como ela atua e trabalha desfavorecendo a população carioca da Zona Norte ou da Zona Oeste, no caso de Santa Cruz, Campo Grande, que é bem mais afastada, né? E Agora, isso também diretamente aumenta, né? Você tá falando aí de território, por já ser na Barra, é especulação imobiliária, eu acho, né? Acho que é uma consequência, assim, bem direta. Tipo, que é super caro, fica mais ainda. E aí tem Sim. vários outros problemas com a população local, né? Porque a Barra é muito grande. Então, né? A gente tem ali áreas que não são tão valorizadas, apesar de ser Barra. E aí já pode ser que uma parte daquela população tenha que começar a se deslocar dali e todos os outros problemas que isso traz. tipo, algo que converge em tudo, né? Nas nossas áreas aqui, que a gente está falando muito de área verde e meio ambiente, tipo, árvores são essenciais, água é essencial para a população, para questão de conforto térmico. A gente sabe, há estudos que demonstram que corpos d'água e cobertura vegetal diminuem, né, a temperatura local, né, nas regiões, e a gente vê que a ausência disso na zona norte, né, e na zona oeste, né, enquanto agora na zona sul e a nova zona sudoeste, né, que agora eles são separados também da zona oeste, Sim. que já naturalmente ele já tem, né, um complexo lagunar, né, já naturalmente, até porque é uma característica aqui, né, do estado do Rio de Janeiro, essa parte ali da região dos lagos, né, inclusive essas lagoas que tem na Barra também é uma questão dessa, essas lagoas, essas lagunas, né, que tem muita influência do ambiente marítimo. Mas é interessante ver, né, como essa falta de... Quando não há especulação imobiliária no bairro, no local, ou quando não há grande poder aquisitivo, há essa falta, né, não só de direitos, né, dos direitos da cidade, né, como piores meios de transporte, segurança é pior também, mas acaba A também... cidade também tem direito ao lazer, né? todos temos que ter os mesmos direitos ao lazer,
né? E ao meio ambiente, né? O conforto térmico que a gente percebe diferença é bizarra entre a zona sul do Rio de Janeiro e a zona norte, é algo meio que abissal, né? Sim. Se a gente Eu acho que o for... último dado, né, trouxe uma diferença térmica de por volta de 20 graus entre o Complexo do Alemão e o Ipanema ou o Leblon. Estamos com Foi de Ipanema. 28 para Ipanema. 48 Foi Ipanema, graus. que acho que Ipanema é o bairro mais verde que tem do Rio de Janeiro, assim, de árvores plantadas, né? Porque esse dado é um pouco complicado, porque tem bairros que estão dentro de áreas ambientais, então, em áreas de proteção, né? Então, e dos parques, então vai ser, assim, 90% verde, mas contando a arborização sim. e o conforto térmico, o Ipanema é o mais relevante no Rio de Janeiro, assim. É porque meio que... é um bagulho meio bizarro, né? Se você for falar assim. Que quando as pessoas falam sobre esses bairros, né, de cobertura vegetal, vão... Sempre os top lá vão ser, acho que se eu não me engano, Vargem Grande, Vargem Pequena, Sim. que são bairros da Zona Oeste que estão muito próximos estão bem inseridos no Parque Estadual da Pedra Branca, né? Tem um bairro muito pequeno também, que é ali próximo de Praça Seca, Vila Valqueira, eu esqueci o nome agora dele, mas que o bairro, ele é pequeno e ele tem um cemitério enorme e boa parte dele ele tá dentro do Parque Estadual da Pedra Branca, então, tipo, ele tem 90 e tantos % de área verde, segundo o dado, então, é curioso. Aí a gente pode até entrar num debate que seria os dados somente de área verde, ou a gente também observar copas de árvore nas calçadas. Para gerar esse conforto térmico, a área verde também é importante, óbvio. Mas quais são os bairros que têm a maior quantidade de copas de árvores nas calçadas para manter essa regulação? Não, é um bagulho bem surreal, assim, que a gente não vê essa questão do poder estatal, né, intervindo no meio urbano para trazer o conforto térmico para pessoas que estão à margem, né, da sociedade. Até porque a gente pode até, não sei se eu vou conseguir botar aqui, mas tô aqui no site do Mapas, né? E vou botar aqui, não tô streamando, vou streamar pra vocês também aqui. Aí. Interessante. Se quiser botar depois no podcast, Eu vou botar, é isso. É Jardim Sulacap, o bairro que eu mencionei. Então, o bairro que o amigo Souza falou agora há pouco sobre, né, dados absolutos, né? Jardim Sulacap, por exemplo, está dentro Coloca a de visualização em satélite ali, Dani, pra ficar mais fácil satélite. Sim, aqui. E vale ressaltar que essa marcação do Google Maps é a marcação, o shapefile da prefeitura, né? Da prefeitura. Então, os dados da prefeitura. a gente percebe que, assim, 80, 70% do bairro é um cemitério ali. Exato. E a área do Parque Estadual da Pedra Branca, então. Então não tem como... Se a gente vê só dados absolutos, né? Exatamente. Não teria como. Mas aí se a gente jogar aqui, né? Bairros aqui como, né? Por exemplo. Irajá, por exemplo. Cadê Irajá? Irajá, se eu não me engano, é o menor número. Sim, e a gente consegue ver aqui uma área só no satélite aqui, a gente vê que não tem tantas áreas verdes, né? Tantos pixels verdes na nossa tela aqui. A gente vê cinza, cinza, cinza e o vermelhinho dos telhados, quando tem, né? E a gente vê a diferença, né? Aí a gente se jogar num bairro mais nobre, joga Ipanema. Como Ipanema, vamos jogar em Ipanema. Ipanema é muito claro, né? Essa... Ipanema. Bora, Google. Ipanema, a gente vê. Se tu der um zoom, a Copa das Árvores fica muito, muito aparente. Sim. No satélite.
Cara, diferença. Cara, olha só, por quarteirão, cara. As Olha ruas aí, quase inteiras cercado. estão Não cobertas. Elas existem são ruas. cercadas de árvores. Olha só, elas são, tipo assim, árvores em Exatamente. todos os quarteirões. A gente não vê ruas, né? Parecem rios, né? Rios verdes. A Exatamente. gente vê só áreas verdes, né? Até a área mais descampada é um parque, É um parque. porque tem terra batida aqui. E tem outras partes cimentadas. Mas é bizarro, né? Só pra comparação, vou dar um zoom até em Irajá pra falar que não foi justo, né? Que mais longe, cadê Irajá? Mais pra cima, mais pra cima. Você tá Vai mais pra esquerda agora. Pra cima. Aqui. Em cima. Né? A gente consegue ver as ruas claramente, né? Vê até os carros nas ruas. Mas a gente não consegue ver aquele mar de árvores. Não, aí né? se você puxar a Monster Flex, você não vê árvore, por exemplo. Monster Flex, essa grande A avenida nossa ali. parece essa principal aí. Sim, Aí, você não vê árvore, né? sim. Assim, é surreal você vê árvore, um pouco mais de árvore ali aqui nas ruas residenciais, né? Mas Sim. a Monster Flex é uma rua que também contém comércios, você Exatamente. cinza. Exatamente. Que áreas principais, né? Até a parte principal do bairro não tem áreas verdes, né? E o corpos d'água são inexistentes. Se a gente for ver aqui, Sim. o corpo d'água de Irajá, teoricamente era para ser o rio Irajá, que nasce aqui nasce a primeira vez que ele toca. O Morro do Juramento, né? Exatamente. O rio Irajá, ele nasce na Serra do Juramento, que é essa região aqui. E ele só encontra a luz do dia, né? Bora, Lulu. Aqui. Ele só encontra a luz do dia aqui. Né? Que é meio loucura, onde existe já falta de saneamento básico. A gente vê pela coloração desse rio aqui. E a gente vê que são áreas que não existe áreas de lazer ao redor, né? Existem poucas, até que existe aqui uma tentativa de ciclovia, né? Exato. Falar Tem isso um agora. pedaço, só Um um pe- percurso dele um que tem pedaço. ciclovia, mas E essa área aqui, que é uma quadra, onde não há sombras, né? Jogar futebol só de noite. vale ressaltar também que essas ciclovias e espaços para corrida, se você puxar, você pode notar a deterioração do ambiente. Sim, Total, eu ia falar, cara, quando você olha, Além de parece ser que é tudo inclinado, jogado. existe espaço que tem o solo rachado, quebrado. Parece que é tudo muito assim, jogado, feito de qualquer forma. Às vezes não tem essas grades de proteção, dependendo do bairro. Às vezes não Sim. tem. e a gente vê a diferença de como o rio é tratado aqui no subúrbio. Quando ele não é respeitado as margens, ele é canalizado. E aqui, né, ecologicamente, né, deveria ter uma mata ciliar aqui que ajudasse, né? Eu ia falar sobre alagamento, cara. Isso aí. Exatamente, a mata ciliar previne alagamentos. São regiões que têm alagamentos por causa de inundações, de falta de saneamento básico. E isso é muita falta do poder, né? Do Estado, né? Do poder público nesses locais. Né? Não sei se... Agora, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Mas a gente consegue ver uma clara diferença no canal do Jardim da Lá. Pô. Não é... os rios são retificados, sim. Sim, aqui também tem uma questão de retificação, né? Que nem sei Sim, se... afinal também a gente tá dentro da cidade. O rio ele não vai ser como era antigamente. O problema é a construção, né? O canal aqui talvez seja até artificial, né? Não sei a história do canal da Lá, mas a gente consegue ver a diferença das margens do canal de Alá. Olha a quantidade de área verde que pode ser utilizada, né, como lazer, né? Inclusive né, utilizada como lazer pela população local, né? E Sim, é brutal. é brutal a diferença, né?
Mas Se quiser mostrar até a título de curiosidade, em volta da Lagoa Rodrigues Freitas, a qualidade do chão para corrida, enfim. É diferente. Cara, às vezes até o tamanho da ciclovia, se a gente for ver, sim. não sei se... O tamanho da caso. ciclovia não tem como questionar, né? É um bagulho, tipo, surreal. É quase o quádruplo do tamanho da ciclovia que a gente viu em Irajá. Exatamente. E é uma pista totalmente tratada, né? Exatamente. Não tem inclinações que podem afetar articulações do indivíduo que corre. Ela tem árvores para poder fazer sombreamento. Exatamente. Não é isso. Detalhe, os carros também, dá pra ver que tem uma faixa ali dividindo, né? Os Exatamente. carros pessoas caminham. Porque aquela outra que a gente viu é totalmente colado. Exatamente. E previne acidentes, né, com pessoas. Isso é um ambiente muito mais seguro, né, para qualquer tipo de pessoa, né, pessoas idosas, pessoas, crianças. Tem muito mais segurança, né, de praticar um esporte, o lazer, viver. Até mesmo de transporte ativo de vida de trabalho. Exatamente. Muito mais seguro. Sim, total, cara. Tem muito uma questão também de você estar inserido aqui no ambiente verde, né? É aqui que a gente pratica, né? A questão aqui, como são ambientes muito mais biofílicos, esse aqui, do que aquele de Irajá, né? A gente consegue ver total diferença. Então, pessoal, é mais ou menos essa é a ideia, né, desse podcast, né? Trazer essa inter-relação entre as áreas, envolvendo não só, né, o meio ambiente, né, que é algo que todos nós temos que ter direito, né, a isso, mas com as outras áreas, né, ver o âmbito, né, essa área geográfica, questão do lazer, educação, atividade física, e a história vindo complementando, né, como o meio ambiente está, né, ligado, né, com todas essas áreas, e que devemos, né, ter mais conscientização sobre quão importante é ter isso nas nossas vidas, e ter isso é um direito, né? Não é balela, não é ativismo, não é ambientalismo, é algo que todo ser humano deveria ter acesso. A gente vai tentar trazer mais episódios baseados em temas que a gente aqui só pincelou, né? Alguns conceitos, né? Mais episódios mais aprofundados a gente vai tentar trazer nas próximas semanas ou meses, pois temos aí nossa periodização, nosso cronograma, né, é soltar entre 1 e 2 por mês, né, podcasts com mais ou menos esse tempo ali, né. Esse primeiro episódio a gente acha que vai ser um pouco mais curtinho, mas é isso, né? Eu queria agradecer aqui a presença do João, do Pedro Souza e do Pedro Luiz, né? E queria que vocês dessem, né? Os ouvintes aí dessem like, compartilhassem e engajassem, né? Comentassem o que vocês acham do que a gente falou aqui, quais são essas ideias e... temas para os próximos episódios também. Temos, se vocês já querem falou ouvir. agora, tema, Exato. é verdade. E comentem Até também. mesmo provocação, né, de debates, de provocar com perguntas, questionamentos, pra gente trazer para próximos episódios. Apesar de ter alguma ideia central, a gente trazer provocações das pessoas que estão ouvindo. Sim. Se conhecer autor também, vale a pena. Comenta Indicações aí, e... você tem um trabalho falando sobre algum tema que a gente falou aqui, escreveu alguma coisa, tem um projeto, não sei. Acho que é bacana também falar. Sim. E também compartilhar suas experiências, né, da sua vida, de onde você mora, de qualquer lugar do mundo que você esteja escutando isso, porque é interessante, né, a gente ter todas essas perspectivas e é legal saber novas histórias. Então é isso. Muito obrigado por terem ouvido até aqui.